Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais um dia aqui na presença do Senhor. E hoje vamos conversar um pouco. Eu vou falar aqui um pouco sobre a minha religião, que na realidade eu não tenho uma religião específica, né? Isso pode ser meio escandaloso, né? Mas eu não tenho, gente. Eu não tenho. Eu vou contar aqui pra vocês várias coisas. Vou me abrir, vou contar um pouco da minha história. Vocês vão saber quem sou eu, tá? Pelo menos vocês vão saber um pouco de quem sou eu. Gente, eu não sei se eu já falei aqui no canal, eu devo ter falado, mas se eu não falei, eu vou falar de novo, tá? Eu conheci a igreja evangélica quando eu tinha 13 anos, né? Eu tive um meu primeiro namorado, que ele era católico e de repente mudou, foi ser evangélico, e ele me perguntou se eu queria ir, eu fui junto, né? Fui, eu gostava muito dele, e foi a melhor coisa que eu fiz, não vou mentir. Embora eu não tenha conseguido me batizar, nem ficar em nenhuma religião evangélica, assim, ficar, permanecer diretamente, mas foi bom pelo conhecimento, sabe? Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia é, o que era pecado, o que não era pecado, eu não lia a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia, de fato eu não conhecia, gente. Mas aí foi só um pontapé, entendeu? Eu tinha 13 anos. Depois dos 13 anos, eu 13 não, gente, eu tinha 14, eu tinha acabado de fazer 14. Eu comecei com 13, mas bem rapidinho eu completei 14. Então, meu primeiro namorado eu tinha 14 anos, tá? E é muito nova, né, gente? Hoje em dia eu acho que nem. Mas foi só um namoro simples, sabe? Um namoro tranquilo. Então, desde então, assim, foi muito bom. Deus, de certa forma, me puxou, assim, para conhecer a palavra. Mas eu pensei assim, gente, se eu não permaneci em igrejas, mas Deus permaneceu em mim, né? E eu nele, porque, gente, eu tenho fé bastante, viu? E eu não vou dizer a vocês que minha fé às vezes não fica mais tranquila, mais calma. Às vezes até eu penso, poxa, cadê a minha fé? Cadê aquela mulher de fé que eu era? Mas ela volta, e volta mais forte, sabe? E parece que quando tá assim, de repente Deus vem me dá um puxão e torna a minha fé mais forte. Enfim, eu conheci esse rapaz, né? Pronto, como eu já falei, e fui para uma igreja que eu gostava muito, gente. Embora eu tinha um problema com ela, porque eu tinha que usar saias longas e não podia brincos e nem anéis e nem assim, era muito rigorosa contra os usos e costumes, contra a roupa, né? A decência das mulheres. Hoje tá mais tranquila essa igreja. Algumas não, algumas permanecem do mesmo jeito. Eu vejo que elas gostam de salto, saltão, sabe? Assim, porque ela não deixa extravagante na roupa. Tem umas que botam um salto, sabe aquele salto 15? E tudo bem, elas ficam lindas, maravilhosas. Então, assim, eu não foco hoje em dia muito em religião, porque eu sei que eu não consigo ainda permanecer em tal religião. Eu não sei se o fato é o transtorno bipolar ou se não, se é de mim mesmo. Que na época que eu conheci, eu aceitei Cristo, eu aceito Cristo todos os dias na minha vida. Todos os dias. E o fato de eu aceitar Cristo não quer dizer que eu fique em uma determinada religião aceitando ele só lá, entendeu? Em determinada religião, eu aceito Cristo todos os dias da minha vida. Ele é o maior amor da minha vida. E eu sou aqui para dizer que eu não amo ninguém mais do que a Cristo, gente. Por fé de Deus. Assim, ninguém nunca fez por mim o que ele faz. Ninguém me amou como ele me amou, entregando a própria vida, né? Como ele te amou também, entregando a vida por nós. Então, assim, não importa a religião que eu vá, Cristo sempre vai ser o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Eu sempre vou por esse caminho, sempre quero ir por esse caminho.
Então, assim, tem uns fatos assim, bem estranhos, bem estranhos sobre mim, é que, por exemplo, eu nunca quis, desde que eu aceitei a Cristo, né, nessa igreja, aceitei porque eu continuo aceitando, eu aceito ele dia após dia. Eu tento viver em comunhão com ele dia após dia. Eu faço de tudo que for preciso. Agora, eu tô tentando mudar muita coisa por amor a ele, tá? E o fato da gente sair da igreja não quer dizer que a gente saiu de Cristo. Quer dizer, alguns saem, né? Sai revoltado e tudo. Ah, não, eu queria muito ainda estar frequentando a igreja que eu tava frequentando. Mas, gente, não deu certo, sabe? Não foi porque eu quis, eu quero ir, mas eu não consigo ir. Por conta do meu transtorno bipolar, na época eu tava lá, eu tava muito amando conhecer a palavra, conhecer tudo. Aí tava tudo lindo, as pessoas lá são maravilhosas. Mas eu não consegui permanecer. E um dia, assim, eu conto aqui pra vocês, eu vou contar e já me dando um testemunho aqui do que realmente passava no meu coração. Quando eu era evangélica, que eu me intitulava evangélica, sim, gente, eu creio no evangelho. Eu não sou batizada em nenhuma igreja, então talvez eu possa ter que dizer que eu sou cristã, porque Cristo é o meu caminho que vai me levar a Deus. Então eu sou cristã, então eu tenho que parar com o negócio de evangélico, porque evangélico liga a outra religião. E também eu não sou católica, ou sou porque me batizei e nasci lá, e também se eu for lá, eu vou adorar a Deus. Se eu for na evangélica, eu vou adorar a Deus, assim, não vou lá adorar a imagem, porque isso eu já sei, né, gente, que não pode adorar a imagem, tá acendendo vela e essas coisas. E eu não julgo quem faz, tá, gente? Porque quando a gente julga, a gente quebra a cara, acontece umas coisas com a gente, então vamos parar de julgar as pessoas, né? Então a gente não julga. Porque às vezes a pessoa não conhece, ou porque às vezes a fé dela é diferente da nossa. E a gente não tem que estar julgando a fé dos outros, né? Cada um tem sua fé. Então, assim, quando eu tinha um desejo no meu coração, quando eu não tava frequentando nenhuma igreja, sabe? De ter Olha o suor, gente. Muito calor aqui. Deixa eu tentar ligar aqui o ventilador. Nossa, espero que o barulho não fique forte. Se eu estou falando, acho que não vai ficar, não. Gente, então, o ventilador vai atrapalhar. Eu vou ficar no calor aqui em respeito a vocês, né? Gente, então, eu tinha um desejo no meu coração que era de ter um quadro de Jesus. Mas não para adorar, não para acender uma vela, nem me curvar dentro dele, nem nada disso, entendeu? Era só para ter mesmo, para quando eu olhar, eu lembrar dele, sabe? Eu tenho, tipo aqui, eu te mostrar fotos dos meus filhos pequenos, e meu filho mais novo. Aqui eu e o meu filho mais velho. E aqui é uma lembrança. Eu não adoro essas fotos. Gente, é praticamente igualzinho, porque se for pecado, é. Aí eu não adoro essas fotos. Eu só olho e vejo e lembro. Mas é que eu não tô falando pra quem é evangélico mesmo, que sempre vai ter uma coisa mesmo que não que vai estar achando pecado e pode até ser que seja. Mas, gente, eu não tenho nenhuma adoração. Eu olho pro quadro porque foi um dia que eu tava meio desregulado de humor. E eu fui na loja e esse quadro tô achando tão bonito, sabe? Jesus com as mãos, a imagem, né? Não sabemos a aparência direito de Jesus, mas quem olhar para esse quadro, for brasileiro e olhar para esse quadro, vai saber que é a imagem de Jesus. Mesmo que ele foi diferente, mesmo que ele foi moreno, ou mesmo que ele teve uma pele um pouquinho mais escura do que aqui, mesmo que ele não tenha olho azul, tudo bem que ele não tem. Se bem que Jesus, gente, ele se transfigura, ele pode se transfigurar. Então, eu vi uma vez um evangélico ele falando que um soldado que era da igreja católica viu Jesus louro, de olho verde,
Azul, acho que é azul. E daí, gente, o que importa? O que importa é o físico, né? Não importa, porque se foi Jesus que apareceu a ele assim, pronto, ele se transfigurou para ele assim. Jesus é tão maior que isso, Jesus é mais espiritual, entendeu, gente? Do que carnal, do que assim, carne, ele é espírito, ele é verdade, ele... Então, assim, se eu ver, por exemplo, a pessoa, de algumas pessoas, se relata muita coisa sobre a aparência de Jesus, como ele era fisicamente, porque se liga ao lugar que ele morou e tudo bem, tá correto. Mas aí mesmo que ele foi ou fosse como fosse, algumas religiões dizem que ele tinha o cabelo curto e era moreno, e pode ser, pode. Outras, cabelo comprido e moreno, pode. E há quem diga que viu ele como loiro, do olho azul e cabelo comprido. Então, gente, isso eu acho que é banal, entendeu? O fato é saber quem Jesus é em essência. Então, esse quadro que eu tenho aqui, ele é um Jesus com cabelo grande, o olho claro e as mãos com a marca da crucificação, né, gente? E não é uma coisinha de um preguinho. Às vezes na minha cabeça eu ficava imaginando que quando Jesus foi crucificado, foi com aqueles pregos que a gente costuma. Mas, gente, depois ficando que eu caí na real, acho que depois eu vi realmente como era. Era pregões gigantes, entendeu? Por isso que o machucado foi tão grande. Não era prego. No início, eu imaginava que eram pregos comuns, um pouco maiores, mas não tão grandes, pregões mesmo, gigantes. Então, assim, ele tá assim. Gente, tem uma ilusão ali de ótica nesse quadro. Depois eu posso mostrar, não sei se eu devo mostrar ele aqui, né? Porque aqui me acompanha, eu acho que tem pessoas evangélicas me acompanhando. Gente, se vocês forem evangélico, é todo o respeito, porque eu sou de coração evangélica. Eu não sou batizada, gente. Eu não posso vir aqui mentindo para vocês. Eu não sou batizada, mas eu creio que as pessoas evangélicas, como eu queria ser evangélica, mas eu não é ainda, talvez não seja ainda o meu tempo de batizar, de permanecer. Por enquanto, eu não estou permanecendo em igreja nenhum, a não ser o meu quarto, que é a minha igreja, a não ser o meu templo sagrado, que é o mesmo. Mas eu quero, gente, eu tenho esse desejo. E uma hora eu sei que vai se cumprir. Eu vou ter uma igreja para me congregar. E eu não vou ficar focada em batismo, se for batizar vai ser ótimo, que eu quero realmente, talvez se eu for evangélica um dia, conseguir ser, porque eu não consegui ainda, gente, é isso, o fato é que eu não consegui, e o fato é que eu parei mais de me preocupar com religião, e comecei a me preocupar, não é me preocupar, comecei a querer mais de Deus. Em vez de eu ficar indo na religião, eu lembro que quando eu ia para a igreja, eu ia muito focada em bem arrumadinho, porque adorar a Deus. Não, gente, hipocrisia, eu ia arrumada porque todo mundo ia chique e eu ia querer ficar chique igual os outros. Então, eu aprendi a adorar o meu Deus aqui, entendeu? Mas se ele dissesse, ele me chamar para ir numa igreja, eu vou, talvez um dia eu vá na católica assistir uma missa. Talvez, eu ainda não fui. Quer dizer, eu fui um dia, mas faz muito tempo. Então, falando sobre o meu quadro, ele tem as mãos, né, como eu falei, com os cortes aqui da crucificação, cabelo longo. Ele tem uma roupinha vermelha e uma túnica azul. E a túnica parece que fica assim, sobre os olhos, a túnica azul. Quando eu vi esse quadro, eu não tava bem, gente. Eu tava passando por uma fase da bipolaridade em que você tá com mais impulso. Porque mesmo tendo esse desejo no meu coração, eu nunca tinha comprado nenhuma imagem. Desde que eu conheci a palavra e tudo, né? Eu nunca tinha comprado. E, gente, quando eu não tava muito bem, eu tinha esse desejo no meu coração, então eu comprei o quadro. Um quadro gigante. Gente, ele é enorme e muito bonito, mas quando eu comprei, quando eu melhorei assim tudo, eu queria me desfazer do quadro. Eu cheguei a ligar pra uma mulher aqui que ela gosta muito de imagem,
Perguntei se ela não queria, ela tem um mercador, se ela não queria descontar na conta. Esse quadro custou R$ 280. E eu paguei à vista, né? Eu paguei com aquele respeito, como... gente, aí depois eu tô com o quadro, eu continuo com o quadro. Outra coisa que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês, eu não vou ser cínica, gente. Essas duas coisas que eu tenho, fora isso, eu não tenho mais nada, tá? Assim, de imagem, assim, que possa... Aí eu tenho, mas eu fico pensando em jogar fora, outra hora eu não sei se eu jogo, sabe? Duas coisas. É só sobre Jesus, assim, eu não tenho santas, imagem de santa, imagem de gesso, imagem de nada assim. Eu só quero lembrar de Jesus, mas eu sei que eu não preciso disso para lembrar, né? Então eu tenho esse que eu coloquei aqui, gente. E às vezes chega no meu coração. Joga fora. É só, mas ele morreu numa cruz, gente. Aqui pra mim simboliza o sacrifício dele. Aqui não tem adoração. Eu não adoro, eu não acendo vela. Eu sei que ele não pode fazer nada. Isso aqui por mim, porque isso aqui é um ferro, é um material. Mas o que simboliza é Jesus, entendeu? Na cruz. Então, assim, eu tenho isso aqui, eu não jogo fora, porque eu aprendi, sei lá, eu aprendi que é sagrado as coisas assim. Que não porque você vai adorar e vai ter, não tem. Ele não faz nada por mim. Jesus não tá mais pregado numa cruz, ele não tá mais. Ele tá vivo, ele é redentor, ele vive, ele tá à destra do Pai. E isso é fato, gente. Então, isso aqui eu fiz num momento que eu não tava muito bem. Tem coisas da bipolaridade, gente. As duas grandes coisas que eu fiz aqui, que tá aqui, é isso. Coisas da bipolaridade. Então, eu não sei se eu devo ficar, eu não sei se eu devo retirar esse negócio, eu não sei se eu devo jogar fora. Mas eu quebrar essas coisas, eu acho assim muito radical, sabe? Eu não sei também, assim. Assim, eu não tenho adoração por isso aqui, tá? É só simbólico mesmo, porque o meu Jesus está vivo. O meu Jesus está do lado do Pai, o Pai eterno, ele está sentado à direita. Então, assim, isso eu tenho condição, ele já ressuscitou. E aqui é só a imagem do sacrifício dele que ele fez por mim. Então, assim, eu fico meio tranquila, sabe, gente? Porque eu acho que Deus, Jesus, eles não são tão assim radicais. Eu acho que o homem é mais radical que Deus. Deus é justiça, né? Então, assim, Deus, ele quer saber do coração, do que você fez de bom ou de ruim, assim. Mas ele não quer, na realidade, nos condenar. Jesus veio para nos salvar. Então, eu não posso dizer, porque eu tenho isso aqui, eu vou pro inferno só por isso. Não, gente. Para mim, ir pro inferno, eu teria que negar o meu Deus. Eu teria que dizer que Jesus não é meu salvador, que eu não confio nele, que eu não acredito nele, que ele não é de verdade. Fora isso, fazem muitas atrocidades. E eu falho, porque eu sou pecadora, mas eu creio. E diz que aquele que crê nele será salvo. Gente, eu acredito nele mais do que eu acredito em mim. Que eu tô me vendo aqui agora nessa tela do celular. Então, assim, eu tô tranquila com relação a isso. Claro que às vezes me dá uma, né? A consciência dá uma mexidinha, mas aí eu peço a Deus que me oriente, porque eu sou meio evangélica, gente. Eu vim do meio evangélico há muito tempo. Eu frequento várias igrejas evangélicas, então eu aprendi muita coisa acerca do evangelho. Eu aprendi muito com os evangélicos, eu sou muito grata, gente, a eles. Aos pastores que eu frequentei, aos anciões de que teve uma determinada religião que eu frequentei também. E eu sou grata, gente. Cada um me ensinou uma coisa. Cada igreja, cada com sua doutrina, com sua, né, por exemplo, na assembleia, eu vi como é bonito aquelas mulheres se vestem com modéstia.
Ela não precisa de brinco. Eu até que uso, gente. Eu uso brinco. Eu não acho que isso altera quem eu sou, não. Mas, claro que eu não vou usar nada extravagante. Eu tento, ao máximo, não ter coisas extravagantes, né? Extravagantes demais. Mas eu acho linda aquela mulher. Lindo. Mulher com essa longa, mulher guarda no corpo. E tem outras que se arrumam tão bonita, com aqueles vestidos delas. Bonito, aquela coisa mais linda. Ela não precisa mostrar o corpo para dizer que são lindas. Ela não precisa, ela não tem necessidade disso. Que lindo, gente. Outra coisa, gente. Isso eu aprendi, né, com assembleanos, porque os assembleanos da minha época, eles não usavam roupas compridas só para ir pro culto. Eles usavam no dia a dia mesmo, tá? Eu sei que teve algumas doutrinas que mudou. Algumas igrejas evangélicas parece que modificou um pouco. A pessoa pode usar calça mesmo sendo evangélico. Não sei direito. Mas, gente, Deus tá maior que isso. Ele transcende. Jesus transcende tudo isso. No filme que eu assisti, A Cabana, gente, que filme lindo. Foi num dia que o personagem que fazia Jesus, eu disse que o pai não tá muito preocupado com o negócio de religião, não. A não ser, gente, porque tem religião que não deveria ser chamada de religião, porque elas cultuam mal. Assim, eu não conheço de fato, gente, só de ouvir falar, mas que cultuam mal, que recebem demônios no seu corpo e que barabará e tudo isso. Então, essa gente deve se afastar, né? Porque não diz, fuja da aparência do mal. Mas olha, tua fé, sabe? É como aquela parte que Jesus diz, tua fé te salvou. Então, primeiro, assim, de que frequentar, e gente, aqui eu não tô, pelo amor de Deus, vocês devem ir pra igreja, devem. Vão pra igreja, eu tenho que ir também. Eu não tô aqui querendo dizer pra ninguém não ir pra igreja, não. Vamos pra igreja, vamos orar. Quem for católico, vamos rezar. Quem for, vamos, gente. A gente precisa viver em comunhão com os irmãos. É que tem um tempo da vida, eu acho que de muita gente, não sei se é só da minha, que a gente precisa ficar reclusa mesmo, com o pai dentro de casa, sabe? Na nossa casa, que a gente tem que ficar em oração, que a gente fica... Porque a gente fica meio perdido, ou porque a gente tem algum problema, a gente precisa se resolver dentro de casa. Mas tá com os irmãos é fundamental, gente. Pelo amor de Deus, vão pra igreja. Deus me ajuda. Aí eu criar coragem de voltar pra igreja. Eu só preciso saber qual igreja que o senhor quer que eu vá. Ou se o senhor quer que eu escolha, sabe? Então, gente, é isso. Deus é maior, sabe? Deus é maior que tudo, que os nossos problemas, nossas frustrações. Cara, Deus fez uma coisa comigo tão linda. E tudo que eu peço a Ele é que dure isso, dure, dure. Eu comecei, gente, eu tava sonhando tanto, eu tava pedindo tanto a Ele pra Ele tocar meu coração. Pra eu ter um coração semelhante ao dele, pra eu perdoar as pessoas. E eu acordei um dia com a paz. Sabe aquela paz que intercede o entendimento humano? Eu acordei com essa paz. E sabe o que aconteceu quando eu acordei com essa paz? Eu comecei a liberar o perdão de verdade. Do meu. Eu comecei a falar o nome da pessoa. Eu perdoo, perdoei, eu perdoei. Gente, eu perdoei. Foi gente que eu não tava conseguindo perdoar. Imagine, e o meu pecado? Se eu perdoar os meus irmãos, Deus me perdoa, ele diz lá. Ele não é um para que me... Então ele diz que se eu perdoar o meu irmão, não é assim, a frase é contrária, mas dá para ser nos dois sentidos, né? Porque ele diz que se eu não perdoar o meu irmão, ele também não me perdoa. Mas se eu perdoar o meu irmão, acho que ele me perdoa, porque ele não vai... E se a frase é assim, então pode ser vice-versa, né, não? Então, vamos perdoar. Gente,
É porque é tão. Eu lembro como tava tão difícil de eu perdoar, gente. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que eu nunca mais volto a ser daquele jeito. Eu tô tão leve quanto a isso, gente. Eu tô começando a amar as pessoas de verdade. Amar as pessoas, eu tô começando a não sentir que pessoas são inimigas. Mas eu sei, ainda falta uma pessoa. Mas isso aí é no tempo de Deus, né? No tempo que eu consegui, que Deus me ajudar. Falta uma pessoa ainda. Mas tá bom. Então, pra hoje, eu vou te dizer: Deus é maior. Jesus transcende. Você já assistiu quando tem um filme, uma coisa assim, e de repente, ou alguém, ou muita gente tem relato de que viu alguém, conversou com alguém, depois aquela pessoa tem certeza que aquela pessoa era Jesus? Já viu? E muitas vezes ele não vem com cabelo longo, não vem. Muitas vezes Jesus está dentro do próximo, que você tá vendo ali sofrer. Jesus está na alma dele, você tá vendo ele sofrer, chorar, passar por perseguição, não ter o que comer, sabe? Às vezes, Jesus pode estar naquela pessoa na rua, te vendendo uma paçoca para sustentar a família. Jesus pode estar em uma criança abandonada na rua. Não é. Ele não diz na palavra dele: quem vê os meus pequeninos, vê a mim. Quem ajuda os pequenininhos, tá ajudando ele. Então, gente, eu preciso me doar mais. Eu preciso tirar uma parte de tudo que eu ganho para ajudar alguém. Às vezes eu compro 3 paçoca na rua, mas eu não sinto que eu tô fazendo o que Deus quer que eu faça. Mas Ele vai me mostrar, sabe? Eu sei que eu nunca vou ser salva pelas minhas obras. Eu nem tenho muitas obras, gente. Mas eu quero ter. Não por conta da salvação, mas porque eu quero agradar a Jesus, porque eu quero ter o coração semelhante dele. Eu quero fazer mais, gente, pelas pessoas. Eu quero parar de pensar em mim. Tem um lugarzinho lá, um versículo lá na Bíblia que diz assim: considerai os outros superiores a vós. E quando a gente é arrogante, né? Às vezes a gente não quer ligar. Olha só, eu não ligava pra uma pessoa que eu amo muito, que não é amor romântico, sabe? Amor de amizade, de família mesmo, uma prima querida. Eu não ligava, gente, pra ela. E eu tava sofrendo por dentro, porque eu não ligava pra ela, por orgulho, porque ela não ligava pra mim. Eu ficava, poxa, por que essa menina faz isso comigo? Poxa, eu tô tão sofrendo porque ela não tá nem aí pra mim. Poxa, poxa, poxa. Gente, foi no dia que eu acordei e disse: dane-se tudo isso, eu vou ligar pra minha prima. Eu vou dizer pra ela: olá, bom dia, como eu gosto de você, tudo bem? Eu não vou ficar coagindo ela vir na minha casa, mas eu quero que ela saiba que eu a amo. Que eu nunca vou ser ingrata porque ela já fez muito por mim, muito, muito mesmo, gente. Eu não fiz, acho que não fiz nada por ela, mas ela fez muita coisa por mim. Ou seja, a família toda, essa família toda, que é a minha tia, os filhos, os 3, fizeram muito, gente, por mim. Eu nem pude retribuir, eu retribuí talvez com mínimo, talvez eu nada. Eu nasci para dar trabalho a essas pessoas. Tanto é que talvez o fato de eu ter me afastado um pouco da minha tia fez bem para ela também, porque eu era uma pessoa que só ia para dar trabalho, só ia doente, só ia depressiva para casa dela. Eu só ia com transtorno bipolar atacado e ela que tinha que cuidar de mim. E claro que ela às vezes, claro, gente, eu era meu estorvo. Eu tô tão grata a Deus porque eu tô aqui na minha casinha. Não é minha, essa casa não é comprada, eu não tenho uma casa minha, entendeu? Minha comprada. Mas eu tenho lugares onde eu posso morar, né? E gratidão, Deus nunca me deixou na rua. E eu tenho fé nele que ele nunca vai deixar.
E, gente, eu vi como eu tava tomada de ódio, de rancor, de raiva, sabe? Muita raiva, gente, de muita gente. Que espécie de cristão, né? Que se dizia eu. Eu tô mudando, gente. Eu sei, é muito cedo porque tá nos primeiros dias. Mas eu tenho fé em Deus que vai continuar. Eu não vou ficar com raiva, com rancor, com mágoa. Deus me livre, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu não quero odiar as pessoas, não. Eu quero amar, entendeu? Amar elas do jeito que elas são. Ah, elas são... Como é aquele nome? Como é o nome? Elas são... Tô procurando a palavra, gente. Aquela palavra que tá na moda, que todo mundo diz. Que são pessoas difíceis. Elas são... Aí todo mundo fica julgando, todo mundo em cima. E vamos se afastar, e vamos... Claro, pode ser que você precise se afastar por um tempo. É as pessoas... Como é o nome? Ai, Jesus, me lembra. Me lembra, Senhor. São as pessoas... Ah, meu Deus. Gente, como não é, meu Deus? Me lembra, por favor. É aquelas pessoas que tem uma índole que o povo acha que elas são meio briguentas e possessivas e não vê o lado do outro nunca. E é um desvio de caráter, parece que é um desvio de caráter. Sim, tudo bem, são difíceis. São difíceis. Como é o nome, gente? Meu Deus, nome. Ai, senhor, como é ruim de esquecer. Narcisista. Eu lembrei, gente. Pronto. Gente, então assim, cara, se a pessoa pudesse estar na pele de cada um, né? Mas é ruim. Olha só, a pessoa do temperamento narcisista, é o temperamento, parece que é o temperamento, né? Ou é a personalidade, eu não sei. Gente, claro, essa pessoa vai ter uma índole estranha. Mas talvez essa pessoa não tem culpa de ser assim. Ó, estranho, né? Ela não tem, eu não tô defendendo que ela tá certa. Nem que as pessoas que sofrem na mão dela devem continuar sofrendo. Mas assim, essa pessoa deve ter algum problema, né, gente? Deve ter deve ter sofrido algum trauma na infância. Ou se ela nasceu assim, ela não tem culpa de ter nascido assim. A pessoa que nasce com um membro, sem um membro, sem uma perna, ela tem culpa de ter nascido assim? Não. Então, eu acho que até com esse povo a gente tem que ter paciência. Eu sei que falar aqui é muito fácil, né? Mas na prática é difícil. E eu vejo a internet, eu tenho que ter cuidado com a internet. Ela é muito influenciadora. Se você gostar de influência, as internet vai influenciar você não gostar de muita gente. Porque quando você começa a dizer, ai, fulano aí, você começa a associar tal pessoa, você começa pegando ódio. Cuidado com a internet, gente. Cuidado com os que falam, com os conselhos, que às vezes é disfarçado de conselhos, mas não é coisa boa para a sua vida. Então, pessoal, essa orientação de Deus, da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Pessoas difíceis. Sabe o que é que tem lá? Fácil é amar aquelas pessoas que você gosta, que são boas. Difícil é amar as pessoas difíceis mesmo, essas pessoas ruins, que têm problemas, né? Um inimigo que fala, esses são difíceis. Difíceis, gente. Aquele que quer ganhar sua alma, ou aquele que quer salvar a sua vida, perderá. Vai perder. Agora, aquele que quiser, que perde a sua vida por causa de Jesus, esse vai ganhar, tá? E assim, eu ando muito cansada de coisa de internet. Muito. Sabe? Porque não é que eu não vou dizer, gente, porque nunca vou ver internet, mas é cansativo, porque tem coisa que, por exemplo, você às vezes tá meio chateadinho um pouquinho com a pessoa. Aí aquilo vai vindo uma pessoa que vai dizer, não sei o que você quer. Fugir fugir tá certo. Você fugir da aparência mal, fugir. Tá certo. Mas odiar ou não falar, sabe? Nunca dizer um oi ou tudo bem, como vai, sabe? É demais.
Jesus perdoou. Quando teve a Santa Ceia, quem ia trair Jesus, ele já sabia, né? Que era Judas. O primeiro pedaço do pão ele ofereceu para Judas. E será que ele ofereceu por quê? Porque ele estava dizendo, olha, tu é importante para mim. Tu pode voltar atrás, homem, não me trair, tu é importante para mim. Aquele pedaço, como hoje os pedaços de bolo é dado para a pessoa mais importante, né? Que a pessoa que gosta mais, aí na hora do aniversário dá o primeiro pedaço do bolo. Jesus deu para Judas, entendeu? Então pronto, gente. É isso. Desculpa pelo vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, sinta-se à vontade para dar o like ou não dar o like, ou nada, ou comentar, ou não comentar, fique-se à vontade. Se você chegou aqui e ouviu a palavra, e se Deus falou com você através de mim, se a minha boca proferiu algo que fez te mudar por dentro, eu já tô com like, já tô com curtida demais, já tô com comentário, entendeu? Então fica na paz, Jesus te ama, Jesus me ama, Ele nos ama. Até a próxima.